Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à troca de gestão da Orquestra Gamificação 2021. Desde já, pedimos aos presentes que permaneçam com seus áudios mutados até a segunda ordem. Muito obrigado pela compreensão. Eu me chamo Caleb, membro honorário da orquestra e ex-presidente institucional. Eu me chamo Saler, membro honorário da Orquestra Gamificação e ex-presidente organizacional. E hoje teremos a honra de conduzir essa cerimônia tão especial. É com muito esplendor e satisfação que recebemos a todos nessa cerimônia online. A troca de gestão é um momento muito importante para a empresa, pois é com ela que daremos início ao novo ciclo, onde novos membros irão exercer seus cargos com responsabilidade e confiança, e os que estão saindo deixarão seu legado para a empresa. Gostaríamos que o evento acontecesse presencialmente, mas devido às circunstâncias do isolamento social, aderimos ao formato online. Para dar início à cerimônia, convidamos Thales Ramos, diretor de conexão da Concentro para 2021, para falar sobre o Movimento Empresa Júnior. Muito obrigado, Caleb. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Thales. Mais um Movimento Empresa Júnior recebi o querido e apelido carinhoso de Taleco. Eu entrei no MEG em 2017. Tive o prazer de ser diretor de marketing da Enginet Consultoria e também durante essa minha permanência no MEG, eu fui durante 3 anos da equipe Concentro, né? Sendo nesse último ano, eu estava como diretor de conexão e vou ter o prazer de dividir aí para o ano de 2021 mais um ano de MEG com essa gestão que está entrando, só que agora como parte do time Brasil Júnior. Então, não vou estar servindo mais só apenas o DF, mas estar servindo todo o Brasil. E está sendo uma honra enorme ter sido convidado para a cerimônia para falar um pouquinho sobre o que eu considero ser a maior e a melhor escola de todo o Brasil. Eu sempre gosto de dizer que fazer parte do Movimento Empresa Júnior é um privilégio. Primeiro, nós somos parte de um pequeno grupo da nossa geração que tem a oportunidade de estar em uma universidade. E ainda, né, um grupo menor ainda quando a gente fala de estar numa universidade pública, como é o caso aqui dos alunos da orquestra. A gente é um recorte ainda menor ainda, que tem a oportunidade de podem escolher trabalhar voluntariamente em busca do nosso desenvolvimento. E privilégio, ele anda de mãos dadas com responsabilidade. Então, eu encontro no movimento uma responsabilidade em estar buscando todos os dias o que a gente todo mundo considera enquanto propósito do movimento, que é a busca do Brasil mais empreendedor. Quando a gente fala sobre formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil, pode passar o slide que tem essa frasezinha bonita aí, falamos de honrar o nosso privilégio enquanto geração inconformada que busca todos os dias se desenvolver para o futuro e transformar a realidade do nosso país. E a Arquina Orquestra não é diferente. Eu tive a honra de ser, no ano de 2018 e 2019, de ser guardião e ter a oportunidade de acompanhar uma EJ chamada Orquestra Gamificação, que foi essencial para o fortalecimento do meu propósito e logo, né, depois quando me tornei diretor da Concentro, esse meu propósito que fortaleceu o propósito de muitas outras pessoas. Então, a orquestra ela representa a vivência empresarial do MEG de uma forma única e exemplar. Dentro da orquestra, os membros vivem uma cultura, uma identidade e uma união que só o Movimento Empresa Júnior consegue criar dentro de um grupo. Uma coisa que a gente chama de unir um grupo dentro do conceito de liderança, que não é igual e não é comum em qualquer outro momento. O Movimento Empresa Júnior faz a gente usar blusa que a gente normalmente não usaria, faz a gente gritar gritos e levantar bandeiras que a gente normalmente não levantaria. E isso faz parte essencial de uma empresa júnior, né? da vivência de estar numa empresa júnior. A orquestra coloca seus membros para se desafiar todos os dias e o MEG é sobre isso. Nossos resultados, nosso desenvolvimento é muito mais do que apenas faturamento e projetos. É sobre comprar uma briga e não desistir até o final. Isso tem uma coisa que eu aprendi com a orquestra, eu aprendi a não desistir. A orquestra enfrentou diversos desafios durante os anos que eu consegui acompanhar, e todos os anos não desistiu, e todos os anos provou que conseguia fazer tudo que eles queriam. E que esse grupo ele é mais do que capaz de alcançar qualquer resultado que eles se propõem a alcançar. E é claro, na orquestra os membros vivem o propósito de ser parte de uma empresa júnior, de realmente acreditar e transformar a vida das pessoas que passam por aqui. Uma responsabilidade não apenas com o Brasil, mas com todos os alunos que passam pela FGA.
Uma vez, o meu diretor de expansão, quando eu era equipe Conselho 2018, Gabriel Recalde, ele me perguntou se eu conhecia as pessoas que fundaram a minha empresa júnior, né? E a Enginet é uma empresa júnior que já tem aí seus belos 14 anos de idade, se não me engano. Então, não, eu não conhecia, né? As pessoas eram muito anteriores, assim. Mas ele depois me perguntou se eu era grato e se eu era grato por essas pessoas terem fundado aquela empresa júnior. E, bom, eu vivi no movimento Empresa Júnior por muito tempo, vivo até hoje, estou ainda vivendo, e claro que eu sou grato para essas pessoas. Então, eu mal consigo imaginar como é fazer parte de uma empresa júnior, onde vocês são tão próximos das pessoas que a fundaram, né? E sejam gratos, porque essa oportunidade de fazer parte de uma empresa júnior é uma oportunidade muito, muito incrível. Eu vivi muitas boas histórias com a orquestra, seja nos dias que eu ia simplesmente trabalhar no container com a galera, seja em vários momentos onde a gente comemorou juntos e estava juntos em eventos da Concentro, seja até em outros estados, quando a gente ia também para o Enege, ou até durante esse ano de 2020 no ambiente virtual. E eu aproveito meu carinho enorme que eu tenho para a SJ para deixar uma última mensagem, assim, né, enquanto parte da Concentro. E essa última mensagem que eu vou passar foi também o primeiro aprendizado que eu ouvi no meu primeiro contato com o MEG na MJ. Foi um Concentro Visita. Eu encontrei uma pessoa chamada Clarissa Alho, que era a diretora de conexão da Concentro no ano de 2017. E ela falou uma coisa que é a seguinte: o MEG te retorna o quanto você doa a ele. Se você doar apenas 50%, você só recebe 50%. Mas se você doar 100% para o MEG, ele vai te retornar tudo que ele tem a oferecer. Hoje, eu indo para o meu 5º ano de movimento Empresa Júnior e lutando pelo Brasil Mais Empreendedor, lutando por tudo que eu acredito, eu consigo dizer que foi o aprendizado mais importante de todos, assim. Me doar ao MEG e aprender com ele constantemente e estar disposto a vivenciar tudo que ele tem para me oferecer, eu corri atrás. E hoje eu sou mais do que grato e ainda tenho que ser grato pelos próximos anos de aproveitar e tudo que eu ainda tenho a receber do movimento. Né? Ainda tenho muito que doar, consequentemente ainda tenho muito que receber. Né? Então eu deixo essa última mensagem para vocês, né? E com a honra de começar essa troca de gestão, se doem, entendam o privilégio e a responsabilidade que vem junto disso. E, claro, curtam todos os dias, porque a experiência de estar no MEG, de estar numa empresa júnior, ela é sensacional, ela é incrível e não pode ser trocada por nada. Então, curtam bastante a experiência, porque ela passa rápido e a gente nem vê. Muito obrigado. Agradecemos ao Teleco pelas palavras. E a minha gestão do Sale, o Teleco foi muito importante. Ele esteve em muitos momentos. E acho que mesmo depois da nossa gestão, ele continuou sendo muito importante. E ainda vai continuar a ser, né? Nós entendemos que o movimento Empresa Júnior é capaz de formar líderes extremamente capacitados através da vivência empresarial. Por isso que estamos aqui hoje. Obrigado, Caleb. Obrigado, Talec, pelas palavras. Bom, mas dando início à dando continuidade à nossa troca de gestão, foram eles que se esforçaram para que tudo desse certo no decorrer dessa gestão. Parabenizo a todos pelo empenho e dedicação. Anunciaremos a seguir os membros que fizeram parte da gestão 2020. Diretor de negócios, Leonardo de Souza Taquerrana. Diretor de marketing, Samuel Furtado Ávila. Diretor de projetos, João Pedro José Santos da Silva Guedes. Diretor de operações, Matheus Salles Blanco. Bom, o ano passado, ele foi recheado de aflições, adversidades e conquistas. Veremos aqui, agora, a longa caminhada da Orquestra Gamificação que pôde desempenhar nesse ano tão atípico. Gostaria de convidar a diretoria executiva de 2020 para a apresentação e demonstração dos resultados da empresa nesse ano que passou. Bem, boa noite. Então, o ano de 2020 continuou com uma pilha muito grande. A gente estava muito animado, a gente queria fazer muita coisa, a gente chegou do EDL, mas logo depois disso começaram os problemas, né? Começou a pandemia, veio um monte de gente desanimada, a gente não sabia o que fazer, como lidar com as coisas direito. E
Mas o sangue orc não deixou a gente não esqueceu desse sangue orc, né? Dessa coisa que fazia a gente não desistir. E no movimento Empresa Júnior, a gente sempre fala sobre ser a nossa melhor versão, a melhor versão de nós mesmos. E isso é o autocrescimento, né? O autocrescimento é uma meta que a gente tem, onde a gente bota alguns parâmetros para saber se a gente está sendo a nossa melhor versão ou não. E o Taleco já leu para a gente a frase de formar líderes comprometidos e capazes, de transformar o Brasil. E para isso, a gente realiza projetos, a gente gera uma renda para investir nos nossos membros. E a gente também precisa que os nossos membros estejam participando daquilo que a gente está fazendo, né? E vou chamar o Takehana para falar um pouquinho de como foi que a gente superou toda essa bagunça que foi o ano de 2020. Boa noite, galera. Então, o Samuel já começou introduzindo, né, sobre um pouco dos problemas que a gente teve, mas realmente uma palavra que eu posso falar sobre 2020 é superação. Esse ano foi um ano bem difícil para todos. Foi um ano onde não esperávamos muita coisa que acontecia. Em março, a gente deu de cara com pandemia em escala global. E, bom, nós somos um EJ que estávamos acostumados sempre ao ambiente presencial. Nós sempre estávamos presentes lá no container, nós sempre estávamos juntos. E foi um choque muito grande. Não foi um choque muito grande só para mim, mas acho que para todos os membros da diretoria. E com isso, muita coisa aconteceu. A gente, pela primeira vez na história da orquestra, conseguimos bater nossa meta de faturamento em outubro, antes do final do ano. A gente, pela primeira vez na história da orquestra, quando chegou em agosto, mais ou menos, não estávamos mais preocupados com nossa meta de projetos. E também, não somente isso, mas já não estávamos mais preocupados com a participação de membros em projetos. E tudo isso contribuiu muito para uma vivência empresarial de todos os membros da empresa. Todos os membros que passaram por lá conseguiram ter o que a gente chama de uma vivência empresarial completa. Eles conseguiram participar de projetos e a gente conseguiu gerar receita para o movimento. E não só isso, mas também conseguimos atingir outras metas. No movimento Empresa Júnior, a gente fala bastante sobre conexão. E fazer projetos juntos com outras EJs, estar juntos com outras EJs também é muito importante. E com isso a gente conseguiu atingir a meta de conectados. Samuel, se você quiser falar um pouco mais. No Movimento Empresa Júnior, a gente também fala sobre sermos mais fortes juntos. E essa segunda etapa de EJs conectadas é muito importante, porque é uma meta que obriga a gente a se relacionar com as outras EJs e a conhecer o que é o MEG de verdade, né? Então, a gente vai ter dois parâmetros de ação compartilhada, que é quando a gente faz um projeto junto com outra EJ, ou quando a gente indica um projeto que a gente não está conseguindo fazer para outra EJ fazer. E quando a participação em eventos é quando a gente... o Taleco falou sobre gritar, gritos que a gente normalmente não gritaria, e essa meta é isso, é quando a gente vai no evento para aprender e para conhecer muita gente que pode fazer diferença no nosso ano, na nossa EJ. E esse ano a gente conseguiu bastante essa meta, talvez o evento, o ambiente virtual tenha facilitado um pouco isso, e a gente ficou muito feliz também de ter conseguido os projetos para bancar também essa experiência para os nossos membros, eles não precisarem pagar para trabalhar. E aí a gente pode ir para a última etapa. Você quer puxar, Takehana? Claro. E aí a gente fala sobre impacto. Qual o impacto que a gente gera na sociedade? No Movimento Empresa Júnior, a gente trabalha bastante com isso. Nós queremos formar líderes que fazem mais projetos de alto impacto. E quando a gente fala sobre isso, nós temos alguns parâmetros que devem ser trabalhados. Por exemplo, a qualidade dos nossos projetos. Como nossos projetos se mantêm de alta qualidade e eles conseguem ser entregues para outras pessoas. E também o quão eles influenciam as sociedades através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aí, esse ano foi um ano bem especial para a gente. Pela primeira vez, a gente conseguiu finalizar o ano com o NPS 100, um NPS que significa que todas as pessoas que passaram pela história da orquestra, que compraram um projeto com a gente durante o ano, recomendariam a gente para outras pessoas. E isso conseguiu fazer com que nossa EJ terminasse o ano muito bem.
A gente teve projetos que realmente impactaram a vida das pessoas. E não somente isso, mas desses projetos, 8 atingiram a ODS. Ou seja, 8 deles influenciaram algum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E não somente isso, eles conseguiram fazer com que os membros da orquestra também tivessem essa vivência empresarial. E isso é muito importante para a gente. Tanto que agora a gente vai falar um pouco sobre alguns deles que foram bem impactantes também, e um pouco sobre nossos ano e como foi difícil esse ano. Samuel, se você quiser falar um pouquinho mais? Eu só quero complementar rapidinho, lembrando um pouco de como foi, né? No ano passado, a gente também teve um ano muito legal. E é interessante ver que, apesar dos números de faturamento terem sido um pouco próximos, tipo, só quem estava na orquestra, eu acho, realmente sabe o tanto que a gente realmente cresceu em maturidade mesmo, fazendo tudo isso. Não só as pessoas, mas a empresa cresceu, né? Então, eu só queria destacar que esses números representam muito mais pra gente, tipo, que tá sentindo aquilo, que tá sentindo aquela diferença, né? E aí, acho que o Blanco, pode falar Blanco? Tá, o Blanco caiu, né? Não, eu voltei já. Tô Tá. aqui. Então, pode mandar bala, Blanco. Caí, gente, mas voltei. A gente trouxe esses gráficos só para poder demonstrar para o pessoal de fora como é que foi mais ou menos o nosso progresso no ano. Como foi relatado antes pelos meninos, foi um ano bem conturbado, mas no final ele teve uma recompensa muito grande que a gente não esperava, mas que foi completamente aceita e maravilhosa. A gente começou o ano com umas metas altas, e aí a pandemia chegou. A gente não estava conseguindo bater nenhuma meta, a gente ficou até mais ou menos maio, zerado, onde acho que foi abril, zerado, onde a gente conseguiu fechar nosso primeiro projeto com a Embraer, de R$800 apenas. Mas que foi como se fosse um pontapé para a gente começar a correr atrás de todas as nossas metas. Foi um ano bem complicado, mas, tipo, esses gráficos demonstram que no final a gente conseguiu dar o gás e que a gente conseguiu trazer todo o resultado que a orquestra merece, que a orquestra precisa para poder se manter. A gente chegou em agosto, já tinha batido a meta de em outubro batemos a meta de faturamento, já tínhamos batido a meta de projeto antes. Então esses gráficos são muito mais para a gente demonstrar como é que o ano ele foi complicado, mas que a gente conseguiu, como a Samuel falou, a gente teve um amadurecimento tal qual que a gente conseguiu se reerguer das cinzas e se tornar uma orquestra nova. E aí agora a gente queria falar um pouquinho mais sobre os projetos. Eu vou chamar o João Pedro José, o antigo diretor de projetos, para falar sobre o primeiro projeto. Boa noite, gente. E, bom, não tinha como falar sobre esse projeto de 2020 sem falar do nosso querido Minha Nossa. O Minha Nossa, ele não foi um projeto fechado em 2019, a gente fechou ele ano passado, foi fechado em 2019, no caso, porém a cliente teve alguns problemas e tudo mais, e o projeto só deu continuidade em 2020. E foi aí que já começou o primeiro desafio, pois todo o time que estava no projeto em 2019 tinha saído da empresa. Então, eu me reuni com a diretora de projeto de 2019, a Luciana Ribeiro, e a gente montou um novo time. A gente ficou noites e noites pensando qual seria o time ideal para aquele projeto, porque seria um time que pegaria um projeto que já estaria começando. Então, tipo, a gente conseguiu definir o time e eu fui conversar com essas pessoas que a gente escolheu para o time. E, para minha surpresa, todo mundo aceitou o convite de participar desse projeto, assim, de primeira, sabe? Tava todo mundo que tinha acabado de entrar na empresa, o pessoal, tipo, não estava nem há uma semana na empresa e já estava pilhado para fazer um projeto. E eu quis falar um pouco sobre esse projeto, porque nesse projeto a gente trabalhou muito do nosso valor crescimento. Porque nesse projeto teve um crescimento muito grande dos membros que participaram desse projeto, porque hoje em dia esses membros que participaram são referências em desenvolvimento de software dentro da orquestra. Todo mundo, quando fala de algum desses membros, sabe o potencial que esses membros desenvolveram durante o projeto. E também foi um projeto que serviu para a gente ver exatamente a evolução da orquestra, o quanto a gente precisava evoluir. Porque nesse projeto a gente começou a se criticar, mas por que a orquestra faz isso desse jeito? Por que a orquestra faz esse documento? Por que a orquestra usa essa tecnologia? E a partir disso a gente foi realmente mudando toda a questão de como era o desenvolvimento da orquestra. A gente mudou nossas tecnologias, mudou nosso modelo de projeto e a gente realmente mudou nossa documentação. E além disso, tipo, o projeto Aleluia, o Minha Nossa, ele na verdade foi o responsável por manter a orquestra viva financeiramente no começo do ano. Porque como vocês viram no gráfico, no começo do ano a gente quase não fechou o projeto. E o dinheiro do Minha Nossa, a gente paga conta para quem não sabe, né? Então o dinheiro do Minha Nossa estava realmente segurando a orquestra na questão de pagar a conta, de capacitar os membros, de dar realmente uma vivência boa para os membros na empresa. Então, tipo, eu não poderia deixar de falar dele.
E pode passar aí, vamos falar agora do próximo projeto, o Blanco vai falar um pouquinho. Bom, se o Minha Nossa foi o projeto que a gente usou para poder se capacitar e melhorar como empresa, eu acredito que o Four Seasons foi o resultado disso. Porque o Four Seasons foi um projeto que ele foi fechado com uma empresa muito grande, foi com a Vale, aquela Vale do Suco da Vale, Vale do Rio Doce. Mas ele foi um projeto que eu acho que foi o resultado disso, porque ele foi um projeto que foi fechado muito rápido, ele tinha um preço muito grande, ele foi para uma empresa enorme, uma multinacional, foi o primeiro projeto da orquestra fechado para uma multinacional, ele foi feito numa rapidez absurda. Então, ele realmente foi um projeto que foi impactante demais. Deixa eu lembrar um pouquinho desse projeto. Além desse projeto, ele também impactou, ele também teve impacto direto na nossa meta de NPS de impacto, e na nossa meta de impactados. Pois ele atacou diretamente 4 ODS diferentes. A ODS 4, que é Educação de Qualidade, a ODS 3 é a Ação contra a Mudança Global do Clima, a ODS 14, Vida na Água, e a ODS 15, Vida Terrestre. Esse projeto ele foi pensado com uma gamificação para ajudar os funcionários da Vale a se capacitarem melhor na questão de gestão ambiental. E acho que é isso, tipo, ele, como um projeto grande desse, ele serviu muito para divulgar a nossa marca, para a gente ajudar a alcançar a nossa visão. Para quem não sabe, a nossa visão até o ano de 2020 era se tornar referência no mercado de gamificação. Eu tenho certeza que esse projeto ele ajudou muito nessa meta, pois ele construiu uma perspectiva de fora, uma perspectiva da orquestra para fora e de fora para a orquestra. Uma experiência que a gente nunca teve antes, acho que agora vai vir com muito mais facilidade. E é isso, vou passar a palavra para quem for falar depois. Tá. Só para complementar também um pouco sobre isso, esse foi um ano tão incrível, porque apesar do nosso início de ano ter sido um ano que, o início de ano a gente estava bastante animado, o início do ano a gente estava muito, digamos assim, com vontade de fazer as coisas, e sofremos um baque quando chegou em março e o início da pandemia, foi o ano também que resultou esses projetos. Foi o ano que a gente conseguiu colocar empresas grandes como Caixa Seguradora, como Vale no nosso portfólio, e também foi um ano em que a gente conseguiu entregar a melhor vivência empresarial para os nossos membros. Então, a gente só tem a agradecer sobre isso, e apesar de tudo que ocorreu, foi um ano muito bom para a empresa. Bom, incrível. Mesmo com tamanha situação, a Orquestra Gamificação que a Orquestra Gamificação e o mundo vivenciaram, ainda assim foi possível o alto impacto da empresa em todos os aspectos. Parabéns, diretoria executiva do ano de 2020, e que vosso legado seja perpetuado. Dando continuidade à cerimônia, no presente momento, nós da Orquestra Gamificação gostaríamos de agradecer em especial a presença da comunidade docente, a comunidade acadêmica, a convidados e colegas do MEG, o nosso muito obrigado por toda a jornada que seguimos construindo juntos. Aos antigos membros que estão presentes no dia de hoje, e também aqueles que não puderam estar, o nosso mais sincero obrigado. Gratidão pela dedicação, esforço, paciência e carinho de todos. O trabalho de cada um de vocês foi fundamental e essencial para o desenvolvimento e aperfeiçoamento na orquestra no ano de 2020. Agora, convido a diretoria executiva de 2020 para o discurso de agradecimento. Leonardo Takehana. Eu tenho muito a agradecer, galera. Eu estava falando agora há pouco, né? Mas, enfim, esse ano, como eu falei, foi um ano recheado de surpresas. Bom, a gente conseguiu trazer muita coisa nova. A gente conseguiu se reinventar a cada dia que passava e a gente conseguiu fazer com que a nossa empresa crescesse. Eu acho que dos valores da orquestra, um valor que significou esse ano foi um valor crescimento. E não somente isso, também conseguimos buscar uma sintonia maior. Conseguimos buscar ser mais uma família e também conseguimos atingir cada vez mais os nossos objetivos e nossa visão. Quando a orquestra foi criada, a gente hoje é uma das poucas EJs, assim, acho que com a nossa cidade que ainda tem muito contato com nossos criadores, e ele falou, o Paulo, nosso fundador, ele falou bastante para a gente sobre o porquê da orquestra estar ali, e eu acho que esse ano a gente ressignificou muita coisa disso. A gente conseguiu trazer
o que é a gamificação aplicada no nosso dia a dia, a gente conseguiu fazer projetos novos. E isso eu tenho muito a agradecer a todas as pessoas que estavam dentro da empresa, eu tenho muito a agradecer a todas as pessoas também que estavam fora da empresa, que trouxeram essa visão de fora, e graças a isso a gente conseguiu trazer muita coisa nova. Uma coisa que me lembro bem até hoje foi o dia em que a gente bateu nossa meta de faturamento. Para mim, sendo bem sincero, era até inacreditável que a gente fosse bater antes de dezembro. Mas no dia que a gente bateu, foi um dia inesquecível, isso eu posso garantir. No dia que a gente conseguiu fazer isso, eu acordei 8 horas da manhã e fiquei pensando, putz, será que a gente vai ter uma reunião com esse lead? Será que a gente vai conseguir fechar o contrato? O que será que vai acontecer hoje? Quando chegou no final do dia, não somente a gente tinha fechado aquele contrato, mas a gente tinha fechado 2 contratos. Cada um somados deram um valor maior que a orquestra já fechou num dia. E naquele dia eu fiquei travado, eu não sabia o que fazer. E o pessoal lembra o quanto foi um dia inesquecível para a gente. Eu tive que cancelar todas as reuniões do dia porque eu não conseguia nem pensar direito. E quando a gente virou o dia no dia seguinte, a gente passou e começou a refletir. Nossa, a orquestra fez tanta coisa esse ano. E não somente isso, mas a gente conseguiu fazer com que a empresa crescesse cada vez mais e a empresa conseguisse entregar um valor que vai ser cada vez maior para as próximas gerações. E com isso eu também agradeço muito aos diretores do ano que vem, quer dizer, desse ano agora, de 2021, que vão carregar tudo que a gente fez, e não somente isso, mas eles vão trilhar uma nova história de novos crescimentos para a empresa. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Leonardo. Convido agora o ex-diretor de marketing, Samuel Furtado. Então, esse ano realmente foi uma bagunça e que bom que foi assim, porque foi incrível, né? Eu acho que eu tenho muito a agradecer primeiro aos meus companheiros de Direx, porque eles estavam ali, eles me puxavam, eles discordavam de mim e eles me fizeram amadurecer. E isso foi muito bom para mim e para a orquestra, né? Então, primeiro, obrigado a esse time. E, cara, eu queria falar um pouco. Na verdade, todo mundo da orquestra fez uma diferença enorme no meu jeito de ser hoje, porque eu acho que eu tive um aprendizado com muita gente. Muita gente me ensinou muita coisa. E isso que torna a gente uma família também, né? Não só as brincadeiras, mas acho que isso torna a gente uma família que cresce junto, né? E eu queria também falar uma coisa que eu queria que sempre me lembrassem durante a minha gestão, e eu quero que vocês agora que vão, não só vocês que vão ser diretores, mas todo mundo, cara, que vocês lembrem, na verdade, que vocês não esqueçam de acreditar, não esqueçam de fazer alguma coisa que faça o olho de vocês brilharem, de verdade, porque isso, tipo, no final é o mais importante. Vocês estão no melhor momento possível para sonhar. Vocês estão no melhor momento possível para se arriscar e para não ter medo de tomar uma decisão só porque talvez ela possa dar errado. Então, tipo, tomem decisões porque vocês acreditam no resultado que ela pode gerar. Tomem decisões porque vocês querem fazer a diferença. Tomem decisões porque vocês querem ter impacto, mudar a vida das pessoas. Tomem decisões porque vocês querem ser líderes. E, enfim, ser líder é muita coisa. É sobre a gente crescer, é sobre a gente olhar para o outro com um amor diferente, é sobre a gente cuidar. E eu espero que vocês possam, todo mundo, não só a diretoria executiva de 2021, né, mas tipo, que todo mundo possa ser líder, né, durante esse ano e possa experimentar isso, né, experimentar que, cara, um dia vocês vão sair e, tipo, vocês vão pensar, eu podia ter me arriscado mais. E, cara, mesmo se alguma coisa der errado, vocês já vão ter ido mais longe, porque aquilo vai fazer vocês crescerem, saca?
Então, eu acho que agradeço muito por várias coisas que eu tentei fazer terem dado errado, porque agora várias portas se abriram, né, para mim. E eu tenho certeza que muitas se abrirão para a orquestra também. Então, eu acho que ser líder passa por principalmente duas coisas. A primeira é você acreditar e não deixar de acreditar, porque se você não acreditar, os outros vão deixar de acreditar também. E sobre cuidar. Você ser líder é você, tipo, cuidar desse seu sonho, cuidar das pessoas que estão ali com você. E uma coisa que eu aprendi é que você tem que cuidar de si mesmo também. Você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar dos seus amigos, porque senão no final não vai ter valido a pena, senão vira uma obsessão, né? Esses dias eu até vi um filme chamado Soul, que, tipo, retrata muito disso, tipo, retrata muitíssimo isso. E, cara, eu espero para vocês do ano desse ano, né? Tipo, que vocês deem o máximo mesmo, que vocês se entreguem, que vocês gritem, que vocês, pô, se alegrem, chorem e, tipo, vivam esse momento de agora, porque depois vocês não vão se arrepender, depois vocês vão poder ser líderes em outros lugares e, tipo, sejam líderes desde já em outros lugares, na sua família, na faculdade, sei lá, em qualquer lugar. E é isso, gente. Não deixem de acreditar. E lembrem sempre do Sangue Orc. Tamo junto. Obrigado, Samuel. Convido agora o ex-diretor de projetos, João Pedro Guedes. Meu Deus, aqui vamos nós. Bom, quando eu me candidatei para um cargo de liderança, eu não tinha ideia de onde eu estava me metendo. Tipo, eu estava pensando seriamente, velho, o que eu quero para minha vida? O que eu posso trabalhar ocupando um cargo de liderança da orquestra? E tipo, eu tinha dois principais objetivos em mente. Que o primeiro era me desenvolver em comunicação. Eu sempre fui uma pessoa que tinha dificuldade de me comunicar, falar com os outros, tipo, me comunicar realmente de forma clara, me socializar. E tipo, eu vi como uma oportunidade para desenvolver isso. E o outro foi tipo dar a experiência que eu tive na orquestra para outros membros, sabe? Porque a orquestra foi como uma segunda casa para mim. Que eu cheguei lá e tipo, eu conheci pessoas maravilhosas que me aceitaram do jeito que eu sou, que estavam lá sempre me apoiando em tudo que eu fazia, estavam sempre me ajudando, todos se ajudando para a gente alcançar algo melhor, a gente alcançar nossos objetivos, sabe? E tipo, eu tinha esses dois objetivos em mente, mas quando começou, tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta coisa ao mesmo tempo que eu falei, velho, eu vou ter que desenvolver de tudo aqui, sabe? E tipo, quando você toma a frente de uma empresa, não é algo fácil, porque você está literalmente dando a sua cara a tapa. Porque tudo que dá errado, seu nome vai estar vinculado. Tudo, quando alguém precisar de ajuda, é seu nome que essa pessoa vai chamar. E, tipo, é um estresse muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência magnífica, sabe? Que eu fico pensando, pô, se eu não tivesse me candidatado, quando eu teria uma experiência dessa? Quando eu realmente teria uma experiência de ser gestor, de estar coordenando pessoas, de estar coordenando a empresa como um todo. E, tipo, eu não teria tido a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que eu conheci aqui hoje, dentro da orquestra, no meio como um todo, pessoas que eu sei que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu não teria a oportunidade também de iluminar caminhos de pessoas, sabe? Tipo, eu acho isso incrível, que às vezes a pessoa nem me conhece direito e tudo mais. Aí chega, tipo, eu falando e tudo mais, e a pessoa fala, velho, o jeito que você falou, o jeito que você vendeu a orquestra foi algo maravilhoso. Então, tipo, eu acho que aprendi muita coisa dentro da orquestra. Acho que, tipo, ocupar um cargo de liderança faz você aprender muita coisa. Tipo, na teoria, não era para me participar de nenhum projeto, só para me ficar coordenando. Mas eu participei de todos, desde as negociações até a execução do projeto. Eu tomei decisões muito importantes junto com a Direx de 2020. E, além de tudo, eu acho que o que mais define meu ano de liderança é uma frase do MEG, tipo, bem padrão, mas é que realmente eu senti na pele o que é isso, que é unir um grupo capaz de alcançar resultados unidos por um propósito, sabe? Que realmente é isso, porque às vezes você não vai conseguir fazer tudo sozinho, às vezes você vai chegar lá, várias ideias e tudo mais, mas, mano, você é só uma pessoa. A gente tem nossas limitações, a gente tem várias coisas, mas quando você encontra um grupo
que está realmente todos motivados por um propósito junto com você, e todos continuam correndo atrás disso, além de você ter uma motivação extra, você tem, tipo, mais mão de obra e você tem, você tem uma família, como a orquestra diz, você realmente tem uma família. E esse ano, tipo, eu tive 2 famílias dentro da orquestra, principalmente, né? Fora a orquestra em si. Foi a Girex, que a Girex foi quem eu vivi vários momentos dentro dessa empresa, desde uma viagem para São Paulo, que eu nunca tinha ido na vida, onde a gente trabalhou muitos conceitos sobre liderança e tudo mais, saiu hypado, foi tipo uma experiência maravilhosa. E a gente chorou junto em cal, a gente ficava depois da cal falando, será que a gente realmente vai alcançar o que a gente pretende alcançar? E, além disso, também eu tive a experiência sendo diretor com a diretoria de projetos, que foi uma diretoria maravilhosa, tanto no segundo quanto no primeiro semestre. No primeiro semestre eu errei muito, quebrei minha cara muitas vezes, mas as pessoas estavam lá, sempre estavam me apoiando, sempre estavam correndo atrás junto comigo. E no segundo semestre a gente chegou mais forte por conta disso. E o segundo semestre foi um sucesso, porque a gente estava com as melhores pessoas. E a gente estava com uma maturidade muito grande. E não tem como eu falar sobre essa experiência de diretoria de projetos e tudo mais, sem citar também uma pessoa que estava comigo desde o início aí, que agora está tomando a liderança da diretoria de projetos, que é o Brian, que ele é a prova viva que, tipo, para você ser um líder, você não precisa de um cargo, sabe? Você tem que querer fazer acontecer e você vai conseguir fazer acontecer. O Brian é uma pessoa que sempre estava realmente trazendo pontos críticos e tudo mais, falando, pô, acho que podia mudar isso, acho que podia fazer aquilo. E ele trazia soluções. Então, eu acho que agora a diretoria de projetos realmente vai evoluir bastante, muito mais do que já evoluiu, porque ela tem um diretor que eu tenho certeza que já fez coisas sem ter um cargo, imagina ter um cargo. A Direxia aí agora vai subir 10 vezes mais, eu tenho certeza. E como falaram, né, tipo, o maior legado que a gente deixa dentro de uma empresa é nosso sucessor. Então, eu acho que eu deixei um dos maiores legados da orquestra com esse sucessor que está aí tomando meu lugar. Ai, gente, eu vou chorar. Mas é isso. E acabou meu tempo, mas boa sorte para a nova Direx. Eu sei que todos têm muito potencial e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, na verdade, mas vocês se apoiando e tudo mais, vocês vão conseguir fazer de tudo juntos. Então, um beijo e boa sorte. Obrigado, João. Convido agora o ex-diretor de operações, Matheus Louco. Ai, como é que eu vou fazer um discurso depois desses 3 discursos maravilhosos? Eu tava pensando aqui agora que quando, no dia 7 de dezembro, o dia seguinte, minha troca de gestão para diretor de operações, para 2020, eu comecei a pensar qual seria meu discurso da minha saída da troca de gestão do ano de 2021. E acho que eu não consegui ter uma resposta fixa, porque eu não sabia como é que ia ser o ano, e nem como é que iriam ser minhas experiências. Mas 2020 foi realmente um ano, como o pessoal já falou, caótico, mas que foi de crescimento absurdo. Eu não esperaria que eu chegasse num patamar que eu estaria aqui falando no total improviso, sem nenhum discurso, sem ter passado horas decorando o discurso, mas eu cheguei. Eu não pensei que eu chegaria num patamar que eu teria uma equipe para liderar, mas eu cheguei. E foi tudo graças à orquestra. A orquestra que eu entrei em 2018, que eu estou aqui já há quase 3 anos. Eu acho que a orquestra foi realmente, como o Caleb falou, a maior escola que eu tive dentro da minha vida escolar, acadêmica. Que foi nela que eu realmente aprendi as coisas, como é que o mundo funcionava. Eu comecei a ter mais autoconfiança em mim mesmo. E como eu realmente cresci como pessoa. Eu acho que o banco de antes de 2018 não se compara em nada em relação ao banco de agora. E o banco daqui do futuro também não vai se comparar em nada em relação ao banco de agora. Que eu espero estar sempre crescendo mais, mas é isso. A orquestra foi um ponto de virada na minha vida. E acho que sempre vai ser. E eu tenho muito a agradecer pro pessoal do time da Direx. Foi realmente um suporte absurdo nesse ano. A gente tinha as pautas de chorar durante a Direx e tudo mais. Agradecer demais ao meu time de operações, que foi outro pilar gigantesco nesse ano para mim. Que sem o apoio deles, sem as opiniões deles, sem eles estarem aqui presentes para me ajudarem, eu não teria conseguido fazer nada. Agradecer demais também ao Sala e ao Caleb, por estarem sempre presentes e ajudando a gente a fazer as coisas. Eu sempre ia... Só lembra que até dia 23 de dezembro, aquele dia tanto de dezembro, quando eu estava tendo uma gestão, estava dando coisa para ele.
a gente sempre leva muito em consideração o pessoal antigo, pois o conhecimento deles sempre é altíssimo. Mas acho que o que eu queria dizer é que, tipo, agora que minha gestão tá acabando, agora que o meu tempo na orquestra tá acabando, eu vou trilhar novos caminhos agora. Eu consigo ver o quanto que a orquestra foi importante na minha vida e quanto que ela vai continuar sendo daqui para frente. E como agora tá entrando um novo pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o Pedro Miguel, o diretor de operações que foi eleito no meu lugar. Primeiro, parabéns, Pedro. Arrasou muito em Thaís, você passou por quase 3 editais. E o Pedro, ele é uma pessoa que eu briguei com o Takehana quando ele foi efetivado para entrar na minha diretoria. O Takehana sempre fala isso, e ele lembra, a gente brigou pelo Pedro. O Pedro entrar na minha diretoria, no final eu ganhei, porque... Mas o Pedro, ele era uma pessoa que já chegou querendo fazer tudo. Ele fazia tanta coisa que eu ficava até preocupado com quanta coisa ele fazia. Mas ele ia lá e ele conseguia fazer as coisas. Então, eu tenho total confiança de que o Pedro vai conseguir levar essa empresa como diretor de operações, como uma parte financeira e administrativa, para sempre. Tipo, pro ano de 2021. Mas eu tenho total confiança que ele e o Buendia, que foram 2 pessoas também que tiveram na minha equipe, vão ser capazes de levar a empresa para frente, fazer tudo certo, fazer com que a empresa cresça demais. E é isso. Queria falar também um pouquinho sobre o Buendia, já que a gente infelizmente não teve presidente organizacional no ano passado, mas agora a gente tem o Buendia. O Buendia também, eu lembro que eu fiz a entrevista do processo seletivo dele, e ele já me impressionou demais na entrevista. Ele falava de jeito que eu acreditava muito nele. O Buendia, eu tenho total confiança hoje de que ele é a pessoa certa para estar nesse cargo, porque ele chegou aqui já sabendo muito, ele cresceu demais na equipe Concentra, ele cresceu mais ainda na orquestra. E agora eu vejo o trabalho que o Buendia faz, e eu fico abismado, porque o Buendia é um deus. O Buendia é Deus. E eu tenho certeza total de que a próxima gestão vai fazer tudo que seja necessário para que a orquestra cresça ainda mais. E é isso, acho que eu vou com vocês. Obrigado. Boa noite. Muito bem. Primeiramente, queria muito agradecer a palavra de vocês, foram inspiradoras. E quando a Direct 19 deixou o cargo, confiamos em vocês, vocês fizeram um ótimo trabalho. E agora está na hora de vocês confiarem na próxima gestão. Essa confiança começa hoje, com o início de um novo ciclo, que está sendo oficializado. E acreditamos que a empresa só tem a crescer e se fortalecer cada vez mais. Dito isto, é com muita satisfação que tenho a honra de lhes apresentar os novos diretores eleitos para a gestão 2021 da Orquestra Gamificação. Presidente organizacional, Victor Buendia Cruz Alvim. Diretora de negócios, Amanda Carneiro Lucas. Diretor de marketing, Maurício Machado Fernandes Filho. Diretor de projetos, Brian Pina de Sá. Diretor de operações, Pedro Miguel Martins de Oliveira dos Santos. Inicialmente, gostaria de parabenizá-los por essa conquista. Vocês merecem pra caramba. Nesse momento de alegria, peço que cada um fale como se sentiu assumindo esse cargo e quais são as expectativas para esse ano. Queria convidar Victor Buendia Cruz Alvim para falar um pouco. Oi, gente. Boa noite. Gente, a gente tinha preparado um discurso aqui que não tem nada a ver com essa pergunta. Mas eu acho que eu vou falar sobre ela e aí eu vou ler meu discurso porque eu acho que ele merece. Nesses momentos eu fico muito emotivo e aí eu preciso do meu racional ali no papel. Mas quando as pessoas depositaram esse voto de confiança em mim, eu nem soube direito como lidar com isso, ainda não sei. Mas eu fiquei extremamente lisonjeado pela confiança das pessoas, por poder compor esse time que vai estar aí em 2021 guiando essa experiência da galera. Eu acho que é uma coisa muito bacana, fiquei muito lisonjeado com isso. E creio que vai ser um ano muito intenso, com muitos desafios que a gente está vivendo hoje nesse mundo completamente caótico. E eu tenho a plena certeza de que o ano de 2020 foi essencial, fundamental para poder criar uma base para a gente poder decolar de fato no ano de 2021. Então, construíram um avião e agora é voar, não é?
Então, a gente teve esse ano completamente louco, que com certeza foi extremamente importante na história da orquestra, e sou extremamente grato por todos que estiveram juntos nessa. Tanto a diretoria executiva de 2020, como os membros que estiveram aí e que compuseram essa história, né? Agora eu vou ler o meu discursinho. Então, boa noite a todos, todas e todes. Eu queria começar esse discurso falando um pouquinho sobre mim. E eu não sabia porque eu estava entrando na orquestra quando eu entrei na FGA, né, no primeiro semestre do ano de 2019. Eu queria uma experiência fora da sala de aula e a orquestra subliminarmente acabou me atraindo, primeiro, frente a todos os outros programas de extensão que eu tinha visto, né, na apresentação dos calouros. E mesmo quando eu entrei na orquestra, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo e nem como aquilo influenciava na minha vida e na vida dos outros também. E apesar de estar nessa situação, algumas coisas eram muito claras em me manter dentro dessa empresa, sendo a primeira esta, que é eu conseguia sentir um acolhimento incrível das pessoas que me cercavam. Como eu moro sozinha, a orquestra acabou se tornando a minha família dentro de Brasília. E toda aquela preocupação com o meu crescimento e com de todos os outros que estavam dentro da empresa não era a única coisa que caracterizava essa família. Também existia uma preocupação muito evidente com o nosso estado subjetivo. Havia muito carinho, amor e cuidado dentro de tudo aquilo. Nesse processo, comecei a ser exposto em situações que me arrastavam para fora da zona de conforto e me colocavam em uma zona de aprendizagem ativa. Ali eu passei a ver como eu podia crescer e passei a desenvolver um senso crítico que seria responsável por me envolver ainda mais com o compromisso de honrar uma história de pessoas que talvez nem me conhecessem. Né? Uma história que começou em 2016 e que vibrava e ressoava na vida de quem estava na empresa e quem era impactado por ela. Passado um ano, né, a orquestra me abriu uma outra porta, que foi tornar-me equipe com o Centro 20. Ali eu pude aprender muito, viver uma jornada também incrível, e nisso acabei sacrificando algumas oportunidades em ambos os ambientes, na busca de conciliar esses dois mundos, que eu me tornei completamente apaixonado. Nesse ano, vivi na orquestra a minha primeira participação em um projeto, pude liderar a imersão de formação de time da empresa e trazer várias ferramentas que foram suporte para o nosso processo de adaptação virtual. Vendi meu primeiro contrato com Takehana para gamificar a rede da FGPAR, trouxe eventos para nos alinhar com a nossa cultura organizacional com o Paulo e também comemorei muito nosso impacto vibrantemente, tanto na Cal, né, virtual, como no Drive-In, que foi o nosso prêmio com o Centro. E dentro dessa jornada intensa eu passei por um processo eleitoral, um processo que me ensinou muito e que aparou todas as arestas que precisavam ser aparadas para consolidar tudo que aprendi na Concentro e na orquestra nesses anos de média. Um processo que me mostrou o quão inconformado eu estava com as coisas e como eu tinha coragem de sonhar e uma ousadia para agir. Uma vontade de abraçar o desconhecido e entrar nele de cabeça em prol de uma experiência incrível para pessoas que queriam transformar e ser transformadas. Hoje, estou aqui pela soma daqueles que passaram pela minha vida pessoal e profissional. Então, eu queria dizer um muito obrigado aos meus pais, Miguel e Roseli, por sempre me apoiarem e cuidarem de mim de uma forma excepcional, para além daquilo que acredito merecer. Obrigado àqueles que já foram da orquestra, que sempre confiaram em mim e nessa história, e que buscavam trazer o melhor do que eu podia oferecer, como Paulo Marques, Lucas Gomes, Sale Kader, Lu Ribeiro, Bruno Dantas, Indiara e Caleb. Obrigado também aos meus colegas e líderes da equipe Concentro, que me ensinaram mais do que eu acreditava poder aprender e performar, como a Puxa, Taleco, Fer, Zanata, Yas, Takata, Rebs, K, Julião, Lete, Malu, Dada, Big, Deves, Coutinho, Doug, Lena, Cris Ferreira e todos os outros. Obrigado, gestão de 2020, que me deu espaço para o meu desenvolvimento e confiança para seguir essa jornada. Obrigado, Takehana, Sudi, Blanco e Samuel. Obrigado, por fim, àqueles que estão atualmente na orquestra e confiaram em mim para encabeçar essa nova experiência e cultivar esse espaço de determinação, energia e força que compartilhamos por ser Sangue Orc. Esse espaço familiar que busca uma sintonia orquestral para ter um crescimento coerente. Dou minha palavra a todos vocês que honrarei a soma das experiências que vocês compuseram em mim, e essa jornada é essencialmente por vocês e para vocês, Orcs de 2021. Com amor, bom dia. Muito obrigado pelas palavras, bom dia. Agora, Amanda Carneiro Lucas.
Boa noite, gente. Então, primeiramente eu gostaria de começar agradecendo a todos aqueles que estiveram comigo durante essa jornada, né? A todos aqueles que confiaram em mim para estar assumindo esse cargo. Eu fico muito feliz mesmo em ser a primeira diretora de negócios da Orquestra Gamificação. Assim, é um momento muito grande para mim. E é algo muito legal, porque desde que eu entrei na orquestra, assim, desde trainee, eu sempre acompanhei a diretoria de negócios muito de perto. Foi algo, assim, que eu sempre gostei de estar trabalhando, de estar inserida e aprendendo lá. Eu entrei nessa diretoria, assim, sem conhecimento da área de vendas algum, e em pouco tempo lá dentro eu consegui me capacitar em muitas coisas que, tipo, eu nem fazia ideia que eu poderia gostar ou ir atrás disso. Então, eu tenho muito a agradecer a todo mundo de BI 2020, sobretudo o nosso diretor, né, o Taki Hana, porque ele sempre nos deu muita autonomia e muita voz de decisão dentro da diretoria. Isso foi muito importante para minha formação de líder hoje, então foi algo assim que eu tenho muito a agradecer a toda a diretoria de 2020 mesmo. A gente passou por um momento muito difícil, ninguém estava esperando essa questão da pandemia, então a gente precisou correr para se adaptar. Foi a palavra, assim, eu acho que é resiliência. A gente teve mesmo que conseguir fazer o que a gente podia, que estava ao nosso alcance, e eu acho que mesmo com todos os empecilhos, mesmo com tudo que podia dar errado, deu tudo muito certo. A gente conseguiu alcançar nossos resultados, a gente conseguiu bater todas as nossas métricas, então eu fico muito feliz de ter feito parte disso, ter feito parte dessa história. E agora, sobre expectativas de 2021, estou muito feliz mesmo de assumir esse cargo. Acho que eu vou conseguir me desenvolver pessoalmente ainda muito mais nessa questão da área de vendas, e também acho que vai ser uma experiência enorme, assim, pessoal de liderança que eu vou levar para minha vida toda. E, além disso, também eu planejo trazer muita inovação para dentro da orquestra, para dentro da minha diretoria, tipo, como um todo, e fazer o que tiver ao meu alcance para a gente conseguir bater nossas metas de novo, bater todas as nossas métricas, ser tri impacto, conseguir tudo que a gente planejou. E é isso, que nem a gente fala, né? Transformar a orquestra numa melhor versão dela mesma. Então, eu acho que é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, em especial a minha família, né? Minha mãe, meu pai, minha irmã e o Pedro também que está aqui assistindo. Então é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Amanda. Queria chamar agora Maurício Machado Fernandes Filho. Gente, boa noite. Assim, eu vou que nem o Blanco. Eu acho que o improviso é uma coisa muito importante, né? Porque, assim, no improviso a gente fala que a gente realmente está sentindo, e eu quero passar isso para vocês. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui, não só da orquestra, não só do MED, todo mundo, família, qualquer pessoa que estiver aqui, muito obrigado pela sua presença, né? Ela ilumina e realmente apoia a gente que vai estar seguindo nesse ano de 2021. Né? Antes de mais nada, eu queria falar sobre como eu me senti. E a primeira coisa que eu me senti quando eu realmente fui eleito como diretor de marketing foi, assim, surpresa, né? Então, a primeira coisa que eu senti foi surpresa porque é uma coisa assim que você nunca espera. Eu entrei em 2020 não com o intuito de, eu vou virar diretor de marketing, eu vou entrar em marketing. Eu entrei porque eu queria conhecer mais, eu queria experimentar mais. Então, que nem um bom dia eu queria conhecer algo fora de só ter aula, só fazer matéria. Eu entrei na orquestra muito casualmente, falando, vamos conhecer o que é uma EJ, e eu entrei nesse mundo que é o MEG, né? O movimento mais louco, mais incrível, que mais proporciona oportunidades na sua vida, né? E eu realmente pude perceber isso com o evento da Concentro que a gente teve, e foi incrível, né? Ver todo mundo participando em lives, e foi uma coisa que eu adorei, né? E a partir daquele momento eu comecei a interagir mais com o Samuel, o ex-diretor de marketing, e eu realmente falei, não, eu quero ser isso, eu quero virar diretor, eu quero ser uma liderança, eu quero poder fazer com que as pessoas elas realmente atinjam o máximo, eu quero extrair o máximo de todo mundo, eu quero que todo mundo esteja feliz de estar aqui. E por isso que hoje as minhas expectativas para 2021, primeiro, é que a gente volte para o antigo normal. Claro, isso nunca vai acontecer, mas, né, o ideal é a gente poder conciliar esse novo normal com o antigo normal e ter um normal de 2021. Eu espero que seja presencial, mais que tudo. Gente, por favor, eu tô em Paraná há 1 ano. Eu fui para Brasília por 2 semanas somente.
Outra coisa que eu espero realmente para 2021 é que a gente realmente consiga um impacto no Enege. A gente subir no palco, a gente comemorar e celebrar com todo mundo é uma coisa que a gente quer sentir. Todo mundo fala que é um sentimento incrível e eu não tive a oportunidade disso. Eu quero realmente que a gente tenha essa oportunidade de realmente conquistar isso para a gente realmente conseguir trazer essa nova surpresa para a orquestra. Porque a orquestra é sempre assim, a gente chega numa meta, a gente bate a meta antes, da surpresa traz surpresa, tudo no final do ano, então a gente quer trazer isso, surpresa traz surpresa. E, por fim, a última coisa que eu espero para 2021 são inovações. Eu quero trazer o máximo de coisas novas para vocês. Eu quero realmente trazer materiais, ferramentas, qualquer coisa que você pense em inovação, porque eu acho que é uma coisa muito importante do MEG e da orquestra é errar, ou quer dizer, trazer coisas sem ter medo de errar. Né? Então, a gente pode tentar várias ideias novas desde que a gente aprenda com os nossos erros, mas é isso, fazer sem medo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a orquestra, principalmente, propaga, né, sem nenhuma discriminação. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Maurício. Agora, Brian Pina de Sá. Boa noite. Eu vou chegar na parte de expectativas, mas antes eu preciso falar o contexto. Quando eu entrei na orquestra, no segundo semestre de 2019, a realidade é que por muitas vezes eu pensei em desistir. Só que eu me lembro de um dia muito marcante, onde eu estava lá, sentado no corredor da FGA, do segundo andar, junto com o Johnson e o Samuel. E nesse dia, quando eu estava prestes a desistir, o Johnson me inspirou a não desistir. Nessa época, ele ainda era assessor de projetos, e eu era um pleno trainee. E, por algum motivo que até hoje eu não entendo, eu era conhecido como trainee reprovado, porque todos acreditavam que eu ia reprovar. Porém, olha onde estamos agora. Com isso, eu fui evoluindo, até que eu entrei na orquestra. Antes de eu entrar na orquestra, indo no processo trainee, eu olhei para o meu amigo Ciro e falei, o cargo que eu quero, para mim, dentro dessa empresa, é o de diretor de projetos. E o Ciro, com toda a determinação, olha nos meus olhos e fala, beleza. E dá os ombros. Eu aceitei aquilo como palavras de encorajamento e fui para cima. Só que ao entrar na orquestra, eu percebi que o diretor de projetos era muito mais do que eu estava esperando. Eu fui acompanhando o Johnson desde o começo do ano, deixando claro para ele que era aquilo que eu queria. E, meu Deus, era muita coisa aquilo que eu queria, porque era muita coisa que eu precisaria aprender. Então, eu me esforcei bastante. Eu fui atrás, estudei, passei noites em claro, bati um tal de recorde de 182 horas trabalhadas no mês. Não tenho tanto orgulho, mas o recorde é meu. Com isso, esse ano foi um ano muito difícil. Por muitos momentos, eu estava muito estressado. Eram dias que eu passava a manhã inteira com raiva junto do Leonardo Taquerrano no nosso Discord, e à noite era eu triste, chorando minhas mágoas pro Johnson, falando que eu queria desistir e sair da orquestra. E foi isso o ano todo. Foi chegando próximo ao processo eleitoral, e eu já estava ali bem abalado sobre o que eu queria para o meu futuro. Eu não sabia qual era o meu propósito ali dentro da empresa. Eu já tinha terminado a minha carta, só que ainda não sabia se valeria a pena eu mandar ou mandar minha carta de desligamento. Então eu tive uma conversa com o Johnson na véspera de mandar a carta. E ali naquela noite, o Johnson me deu um discurso tão inspirador que eu descobri qual era o meu propósito. Eu queria ser igual ao Johnson. Eu queria estar ali inspirando gente e trazendo o melhor deles para a orquestra e para eles mesmos. Com isso, eu não vou chorar, gente, relaxa. Eu me decidi e eu fui tentar ser o melhor diretor de projetos que eu conseguia. Quer dizer que eu vou ser perfeito? Não, mas eu vou tentar. E eu quero a ajuda de vocês para isso. Acerca de expectativas, é muito difícil falar isso, porque eu estou mais de um ano planejando como seria o meu glorioso discurso como diretor de projetos. E a realidade é que eu cheguei hoje e eu estou sem palavras. Eu acredito que ações são muito mais importantes do que palavras. Então, eu só quero que vocês saibam que eu aprendi com vocês. Eu vou manter minha cabeça nas nuvens, mas assim como o Salem me ensinou, com os pés no chão, e sobre minhas ações, me aguardem, me observem. É isso. Muito obrigado a todos. Acredito que vai ser uma empresa pé no chão de novo, Sala. Como falei, temos plena confiança a gestão de 2020 e todas as gestões anteriores em vocês. Então, vamos para cima. Agora, eu queria convidar os holofotes desse evento, o membro honorário e ex-presidente da orquestra, Paulo Marques. Convidamos eles para falar um pouco sobre sua experiência e momentos vividos durante todo o tempo dele integrando a equipe da empresa. Desculpa, gente. Um erro. Faltou uma pessoa. Pedro Miguel Martins de Oliveira dos Santos.
Mil desculpas. Não, beleza, beleza. Caraca, galera. Não, tudo bem. E aí, gente, beleza? Boa noite a todos. Enfim, a hora. Eu tô um pouco nervoso, mas antes de falar das minhas expectativas, né, eu queria falar também um pouco sobre a minha história, né, sobre por onde eu comecei. Assim, era um belo dia, eu tava andando pela FGA, e aí eu vi, tipo, o stand da orquestra. E, ai meu Deus, só os memes aí, tá. E, assim, eu pensei, cara, eu já tava imaginando que tipo, a universidade não seria tão interessante. Eu não queria só aulas, eu queria realmente algo a mais, né? E aí, eu falei, cara, eu tava assim com meus amigos, né, e tudo. E eu pensei, cara, eu tenho que entrar em alguma experiência que realmente vá me acrescentar algo. E tinha tido aquela, como fala? Aquela apresentação, né, no auditório, que a galera fala e tudo. E eu falei, não, tá aqui Hannah falando, né? E eu falei, meu Deus, será que eu acredito na palavra do Takehana? Será que eu confio no que ele está falando, que a gente vai ter realmente uma vivência empresarial, que a gente vai aprender, que a gente vai realmente conhecer alguma coisa, será se eu me converto, realmente que vai transformar a nossa vida? E, assim, eu dei meu braço a torcer e falei, tá, eu vou. E aí eu fiz minha inscrição e tudo, participei do processo seletivo e realmente entrei na orquestra, né? Desde julho, né, desde o final de julho, eu virei membro. E como o Blanco falou, eu peguei muitas coisas, estava super animado, porque durante esse processo, eu realmente me encantei com a empresa, eu me encantei com o Sengyor, que eu acho que me personifiquei. Eu sou orquestra e agora eu quero se converter. Realmente me apaixonei pela orquestra, né? E eu segui apaixonado por ela. E quando estava perto realmente do final do ano, eu pensei, tá, e agora? O que eu vou querer para o ano que vem? O que vai ser de mim? Eu vou mudar de diretoria, eu vou continuar em operações, tentar fazer algo incrível, mas eu estava assim na dúvida, será que eu viro diretor? Será que eu compro essa briga de verdade? Porque eu sempre quis batalhar, eu sempre estava batalhando, né, por fazer a orquestra melhor. Os trainees, né, chegaram no meio de uma batalha que era bateu a ser, a gente estava fechando uns projetos e todo aquele caos assim na empresa, uma galera desanimada, a galera muito animada e mentira, meu Deus. E aí eu falei, cara, acho que eu vou encarar essa batalha, vou virar diretor e eu quero realmente transformar a empresa e fazer dela melhor. Eu quero realmente fazer isso sendo diretor, quero estar na frente e quero aprender muito, quero ser um dos melhores diretores e ser uma melhor versão de mim, né, como alguns falam. Então, eu não vou ler o chat, gente, só vou ler depois. Então, eu queria falar que realmente eu não estava esperando ser diretor, nunca esperei, mas é algo que eu comprei, é algo que eu vou batalhar para ser realmente um dos melhores diretores que essa empresa já viu. É um desafio mesmo. E espero que a minha diretoria possa muito me ajudar nesse sentido. Eu posso contar com o meu time e também com a diretoria executiva. Né? A gente já começou esse ano, a gente já começou essas semanas e eu estou vendo já uma transformação. A gente já está se sentindo muito feliz, muito animado com as coisas que a gente está fazendo. Então, a minha expectativa para esse ano é realmente fazer com que a gente faça da orquestra ter impacto e fazer dela a melhor versão dela mesma. Muito obrigado, gente. Agora voltando, né? Me desculpa de novo por tudo, gente. Muito obrigado pela palavra de vocês. Como eu já falei, confiamos muito em vocês. E voltando à nossa programação normal, queria convidar, como já falei, o Paulo Marques para dar uma palavra para vocês, seus momentos vividos durante o tempo dele, integrando a equipe. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Se vocês estão vendo esse vídeo é porque eu não consegui comparecer ao evento. Peço desculpa já de antemão, mas essa foi minha forma de conseguir estar perto de vocês e passar uma mensagem para vocês.
pediram para eu vir aqui comentar um pouco sobre minha trajetória na orquestra e o quanto ela impactou na formação profissional que eu tenho hoje. E grande parte de vocês, ao menos da orquestra, já sabem disso, que a minha participação na empresa foi o maior diferencial que eu tive na minha carreira. E embora eu esteja trabalhando num lugar mágico atualmente, eu nunca fui tão feliz quanto eu fui na orquestra. Então eu espero que vocês aproveitem muito essa oportunidade que vocês têm. Independente se vocês são direct, se vocês são membros honorários, se vocês são membros efetivos, se vocês são trainees, ou se vocês estão pensando em entrar no movimento, não tem o que pague a experiência que a gente vive nesse movimento. Na empresa Júnior eu tive a oportunidade, eu comecei como membro efetivo da Insoft, dei um golpe de estado combinado em um dos diretores da época, que era amigo nosso, Túlio, para assumir a diretoria administrativa. E aí quando virou orquestra, eu passei por todas as diretorias e algumas atividades, mas no papel, digamos assim, eu participei da diretoria de negócios, que na época era negócio e finanças, depois a presidência e diretoria de projetos. E dentro desses, eu acho que o que eu passei mais tempo foi na presidência. E eu lembro quando eu fui assumir a presidência, eu já sabia de antemão que eu ia me tornar o presidente, porque só tinha 5 pessoas na empresa. E a gente tinha que fazer a rotatividade de cargo. E aí eu pensei, bom, eu sou... Que droga, tá me ligando bem agora. Aí eu pensei, bom, eu sou o diretor de negócios, sou o segundo mais velho do curso, então naturalmente a presidência vai vir para mim. E foi dessa forma. A gente conversou entre direct e decidiu que eu ia ser o presidente. E aí no começo eu fiquei, beleza, e o que faz um presidente? E eu comecei a ler o estatuto. Fiquei lendo o estatuto para ver se eu conseguia entender qual era o meu papel dentro da empresa e o que eu tinha que fazer. Até eu entender como que a presidência impactava nas outras diretorias e qual a correlação que elas tinham que ter, como que a presidência tinha que se conectar com a empresa como um todo, levou um tempinho. Mas eu achei esse aprendizado muito válido. E a experiência na orquestra me ensinou coisas muito importantes que eu carrego até hoje, como trabalhar por um propósito. E não só trabalhar por trabalhar, não só trabalhar para pagar conta, entendeu? Mas ter um objetivo com aquele seu trabalho, ter um rumo, uma direção para onde você quer ir. E isso eu aprendi na orquestra. Eu aprendi na orquestra que nada é mais importante em uma organização do que as pessoas. Porque são elas que vão entregar os resultados que aquela empresa precisa alcançar. Então, a orquestra me ensinou isso, sabe? Entender essa parte das pessoas, buscar ser mais empático, buscar entender que... E uma coisa que eu falava sempre para os membros, atrás de cada cargo existe uma pessoa, e a gente tem que cuidar dessa pessoa. E eu vivenciei isso, aprendi isso na prática dentro da empresa, entendeu? E isso são princípios que eu carrego para mim em tudo. Todas as oportunidades que eu tive depois da orquestra, eu levo esse ensinamento. De você não só olhar o cargo, as competências e tudo mais, mas você olhar quem é que está ali, o que é que aquela pessoa está passando, qual é a história daquela pessoa. Óbvio que uma empresa não vive sem resultados e a gente precisa de resultado, porque se a empresa não alcançar os resultados, ela vai pro buraco. Mas é muito de você encontrar o equilíbrio, entende? E eu vivi isso na orquestra. Eu era o cara que tentava entender as pessoas e ver o que estava acontecendo, o que podia ser melhorado, o que alguém precisasse de ajuda. E enquanto também olhava os números e o que a gente estava alcançando de projeto, o que a gente podia fazer de nova iniciativa para atrair mais leads e tudo mais. E todo esse dinamismo nessas atividades me fizeram
ter um perfil diferenciado. Eu comecei, quando eu fui para outras oportunidades de emprego, eu começava a reparar nas minhas soft skills e nas experiências que eu tinha, na forma como eu pensava em relação aos colegas de trabalho. E eu via que na parte técnica eles mandavam muito, eles tinham bastante conhecimento do que precisava ser feito e tudo mais. Mas quando saía ali daquela caixinha, quando você tinha que se comunicar com o responsável pelo outro setor, quando você tinha que responder um chamado no sistema explicando por que a pessoa não conseguia acessar determinada tela, quando você precisava falar com o diretor para explicar por que tal projeto estava atrasado ou porque não tinha começado, eu via que tinha uma certa resistência, uma falta de tato ali. E eu falei, isso eu consigo me virar, isso eu consigo ajudar eles. Por quê? Porque eu aprendi isso na orquestra. Então, para quem está saindo, leve o que vocês aprenderam para suas outras oportunidades, compartilhem o conhecimento, se apropriem do conhecimento dos outros também. É sempre bom estar sempre aprendendo, porque isso ajuda a evoluir, né? E a orquestra é isso, é força, é evolução. A orquestra gamificação para mim sempre foi esse sinônimo, é causar impacto, entendeu? Causar impacto de diferentes formas. Causar impacto na vida do empresário júnior que está ali participando por meio de uma vivência empresarial, por meio de colocar conhecimentos em prática do curso. E não só as matérias, o beabá, mas pegar as coisas na prática mesmo, a essência. Entender a essência do curso em engenharia de software e aplicar isso em diferentes contextos. É impacto para os clientes, por meio de produtos com qualidade, produtos gamificados que mudem a jornada de quem está participando daquela experiência. Entendeu? Então, é impactar no MEG, oferecendo serviço de inovação. Então, querendo ou não, a orquestra gamificação é isso. E foi por isso que eu batalhei por 3 anos. E foi por isso que as outras pessoas vinham batalhando e chegou até vocês. Ser Direx não é fácil. Tem muita gente que acha que ser diretor de uma empresa júnior fala que não, mas no fundo acha ou pensa que é status. Cara, nunca foi. Nunca foi status. É sempre uma questão de esforço, de responsabilidade. É muito mais sobre responsabilidade, na verdade. E para a Direx que está saindo, meus parabéns. Cara, vocês conseguiram o impossível num ano completamente atípico. Vocês se provaram dignos de todos os resultados que vocês alcançaram. Vocês junto com a empresa, porque a Direx não conseguiu esse resultado sozinha. E aí essa é a questão da responsabilidade. Você, da Direx, não é o único que comemora o resultado. Mas você com certeza vai ser quem mais vai tomar porrada caso os resultados não sejam alcançados. Então, o peso que cai no ombro é muito grande. É muito essa questão da responsabilidade. E eu vivia isso dia após dia. Eu mudei comportamentos pessoais meus enquanto membro da empresa júnior, enquanto presidente, por medo do que as minhas ações pessoais pudessem impactar na imagem da empresa. E a gente viveu várias experiências relacionadas a isso durante a minha gestão. Outro dia, outra hora a gente conversa sobre. Agora a minha mensagem para a Direx que está saindo é: saiam com a cabeça em pé. Saiam orgulhosos do papel que vocês desempenharam. Eu carrego até hoje na minha carteira aquele papel. E eu tenho muito orgulho da empresa, muito orgulho do que vocês vêm alcançando, dos resultados, da forma como vocês vêm se empenhando. Então, assim, cara, meus parabéns para vocês. E para a nova Direx, vocês estão lascados. Porque vocês têm um desafio ainda maior para cumprir em relação à galera da gestão anterior. E não é porque saiu a vacina e tudo mais que esse ano as coisas já estão diferentes do ano passado. A gente ainda está num cenário atípico. As coisas ainda estão retornando pouco a pouco. O foco dos nossos clientes vão ser outro. O mercado vai estar pensando de outra forma. Vai estar tudo muito mais acelerado também. Tudo um pouco confuso. Mas a gente vive isso, né? A gente vive isso no curso, a gente vive isso no movimento. Essa mutação constante, essa agilidade na tomada de decisão, essa agilidade na mudança de estratégia, essa agilidade de se adaptar aos cenários caóticos. E é isso que vocês precisam ter.
Mais que tudo, vocês precisam ser família, porque não é fácil. As dificuldades vão vir, os desafios vão vir. E se vocês estiverem cada um na sua caixinha pensando, eu estou cuidando das responsabilidades da minha diretoria X, fulano que se vire, a situação não é nada favorável. Vocês precisam ser mais do que tudo um time e buscar os resultados juntos. Claro, cada um vai ter suas atribuições, sua parte nessa dinâmica familiar, mas vocês precisam trabalhar juntos, porque juntos vocês conseguem ir mais longe. E vai ter momentos difíceis que vocês vão estar putos, vai ter momentos que vocês vão estar preocupados, com medo. Apoiem-se uns nos outros. Lembre-se da empresa também, de todos os membros efetivos, trainees, dos honorários, do conselho orientador. Vocês têm todas essas ferramentas para ajudar vocês a evoluírem, todas essas ferramentas para ajudar a criar soluções novas, a inovar, a buscar resultados melhores. Use-as e use-as com sabedoria, porque eu tenho certeza que essa próxima Direx vai deixar todas as outras no chinelo e só vai perder para a Direx que vai vir depois dela, e assim sucessivamente, porque é assim que a gente segue evoluindo. Meus parabéns para vocês. Beijão, sucesso, galera. Tamo junto. Podem contar comigo sempre que precisar, vocês sabem disso. Até mais. Acredito que todos estamos muito felizes com essas palavras tão inspiradoras. Eu do Paulo, que foi um membro muito importante, né, e ainda é, né, para todos. Para finalizar a nossa cerimônia, com energia lá em cima, daremos a palavra ao novo presidente organizacional, Victor Buendia. Oi, gente, olha eu de novo aqui. Eu queria dar as últimas palavras para poder reforçar todas essas coisas que vocês ouviram hoje. Eu acredito muito dentro do movimento Empresa Júnior, acredito muito dentro da orquestra, a transformação e as pessoas que estão aqui dentro. Eu vejo que esse encontro de hoje, por mais que tenha sido virtual, né, que é a nossa nova forma aí de estar juntos, esse encontro é uma ode à liderança, né? É uma ode a honrar essa responsabilidade que a gente tem por conta desse privilégio que a gente tem de estar aqui hoje. É uma ode à transformação, é uma ode ao sonho, é uma ode a tudo aquilo que a gente pode materializar dentro da nossa experiência. Então, acredito que hoje, principalmente vocês, orcs de 2021, são responsáveis por tudo isso que a gente vai construir no ano de 2021. Vai ser uma jornada muito incrível, vai ser uma jornada que vai exigir bastante da gente, mas a gente sabe que a orquestra ela sempre teve esse papel e esse perfil diferenciado, né? Que é a gente ser aquela família unida que sempre está buscando um crescimento através de uma sintonia gigantesca, porque a gente tem um sangue orc que faz com que a gente sempre tenha a nossa força, a nossa energia e determinação lá em cima. Então, eu quero deixar essa palavra e esse desafio para vocês. E como considerações finais, eu quero agradecer a presença de todos e apenas reforçar mais uma vez que eu disponho do meu comprometimento, resiliência e meu esforço para fazer o melhor que eu puder pela empresa. Eu estou em total posição de abertura para, junto a vocês, fazermos 2021 ser um ano incrível, sendo também o último ano do planejamento estratégico da rede do triênio de 2019 a 2021, de mais fortes, conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto, e o primeiro ano também do nosso planejamento estratégico da orquestra do triênio de 2021 a 2023. Se tudo der certo, também é o ano da vacina. E o meu objetivo é fazer a orquestra ser um lugar de gente que tem coragem de sonhar e ousadia de agir. É fazer esse espaço ser um local de formação e transformação para quem estiver aqui. Porque a gamificação é uma tecnologia que forma, que transforma, que ressignifica, que cria oportunidades nas vidas das pessoas que vivem a gamificação, que criam a gamificação. E a gamificação precisa da orquestra para se mostrar para muitas outras pessoas, impactar muitas outras vidas. Porque, além de ser uma tecnologia muito irada, a gamificação é ainda mais incrível quando ela é feita por gente jovem e com vontade de mudança. Na minha apresentação do processo eleitoral, eu citei uma frase de Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, que dizia bem assim:
Se você deseja construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira e trabalhar. Ensine-as a desejar a imensidão infinita do oceano. E tem outra frase também que é muito marcante para mim, que diz que é impossível ser relevante sozinho hoje. Portanto, eu finalizo com o convite de desejarmos a imensidão infinita do oceano juntos. Esse é o meu inconformismo para uma experiência extraordinária. Vamos juntos por um 2021 único. Vamos juntos pelo trimpacto da Orquestra Gamificação. Obrigado. Belas palavras, Victor. Encerrando, em nome de todos os membros e parceiros, a nossa mais sincera gratidão. Agradeço a presença de todas e todos, especialmente a Polaris pela facilitação na organização do evento. Espero que tenha sido uma experiência tão memorável para vocês quanto foi para nós da organização. Foi um privilégio ter sido mestre de cerimônias ao lado da minha dupla dinâmica, Caleb Mendes, como sempre, e num evento tão importante da orquestra, num evento tão importante para a orquestra. Que 2021 seja um ano cheio de vitórias, esperança e com bastante pés no chão. Muito obrigado, gente. Tenha uma boa noite. Declaro encerrado a troca de gestão da Orquestra Gamificação. Obrigado. Vamos comigo de forma completamente bagunçada e desordenada. Atenção, desmutem os microfones. Espada machado, luz, proteção. Temos a meta com gamificação. Projeto. Concentre o que é que você faz. Concentre qual é a sua missão. Promover transformação. Concentre o seu investimento médio. E ninguém vai me segurar você.